galera, sejam bem-vindos a essa nova sessão de aulas aqui de ecologia e a gente vai tocar o nosso barco por ciclos biogeoquímicos, lembrando a você que ciclo do nitrogênio não cai não, ciclo do nitrogênio despenca, né? Como a galera gosta de falar, aí no Enem e também em diversos vestibulares Brasil afora. Vamos nessa? Vamos logo bater um papo sobre um princípio que você vai perceber aqui no ciclo nos ciclos biogeoquímicos, que é exatamente esse princípio que já intitula o assunto, que é ciclo, né? Por que eu quero chamar a atenção disso? Em cadeia alimentar, você tem, portanto, o sistema unidirecional, tá? Que vai transferindo energia de um nível trófico para o outro, em única direção. Ou seja, tem início, meio e fim. Aqui em ciclos biogeoquímicos, já que é cíclico, não tem início, não tem meio e não tem fim. É uma sequência de transformações e reaproveitamento de algum componente, como por exemplo o nitrogênio, tá? Então, qual é o princípio que a gente vai encontrar aqui? Coloquei matéria inorgânica e matéria orgânica para você. Na ciclagem da matéria, a matéria inorgânica é transformada em matéria orgânica. E em outro momento, a orgânica é transformada em inorgânica. Pronto, dessa forma, a ciclagem da matéria se mantém no planeta. Logicamente, existem processos e organismos, né, que são responsáveis por transformar o inorgânico em orgânico. E também teremos organismos realizando certos processos que vão transformar o orgânico em inorgânico. Ora, naquela parte A, ali em cima, os organismos, como por exemplo plantas, algas, cianobactérias, são produtores, são autótrofos ou autotróficos, né? Produzem o próprio alimento. São esses seres capazes de converter sódio, potássio, nitrogênio, NO3 como nitratos, CO2, água, que são reagentes inorgânicos em moléculas orgânicas, como glicose, aminoácidos, gordura, que é a matéria orgânica. Agora, quando uma planta, por exemplo, um vegetal, um corpo animal, morre, aí vem o trabalho dos decompositores, que são os fungos, por exemplo, bactérias, que vão transformar a matéria orgânica, a glicose, a gordura, em matéria inorgânica, enriquecendo o solo com nutrientes inorgânicos. E um solo rico em nutrientes inorgânicos é um solo fértil, né? Aí, de novo, vem o potássio, o nitrogênio, os fosfatos, enfim, que acabam sendo absorvidos, né, pelas raízes das plantas, principalmente, para poder, de novo, serem transformados na matéria orgânica. Esse ciclo é básico e ele está perpassando por todos os ciclos que a gente vai discutir. Nessa aula de hoje, em particular, a gente vai bater um papo de ciclo do nitrogênio e eu gravarei as aulas seguintes com os outros ciclos, tá? Então, um esqueminha como esse é muito comum nos livros, né? A gente vê o sol energizando uma planta, reproduzindo aí essa ideia da produção, né? O produtor, a planta, a cianobactéria, a alga, ele é capaz de converter o que não tem vida em algo orgânico, em matéria inorgânica em orgânico. Daí, portanto, a cadeia alimentar acontece. Logicamente, todos os organismos, ao morrerem, vão ser aproveitados pelos decompositores e transformados em matéria inorgânica que vai, né, sustentar a ciclagem. Como já disse Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então vamos bater um papo logo aqui sobre o ciclo do nitrogênio, que geralmente a galera tem um pouco de desconforto nesse assunto, mas é porque ele tem muitos detalhezinhos, que são muitas etapas, mas não é difícil. É só você prestar atenção aqui com a gente, tá? Olha como eu vou fazer. Eu vou mandar para você aqui o básico do ciclo de nitrogênio, depois eu vou preenchendo esse ciclo básico com mais processos. Vamos nessa? Além da atmosfera, nós temos o quê? O N2 atmosférico. Caramba, esse gás representa mais de 70% da composição atmosférica. Ele é um gás muito importante. Porém, nós, animais, não conseguimos absorvê-lo diretamente da atmosfera. Plantas também não. Não ele na forma de N2, não na forma gasosa. Ninguém consegue
nem animal nem planta consegue absorver esse N2 direto da forma gasosa. Então ele vai ser transformado por bactérias e graças a essas bactérias o nitrogênio vai se apresentar numa composição química viável para compor plantas e animais. E o nitrogênio é importante por quê, Landes? O nitrogênio é importante, anota isso aí, ó. Composição de DNA, de RNA, lembra? De moléculas como ADP, ATP. Olha, então, não pode esquecer o papel do nitrogênio. E a partir do momento que ele compõe aminoácido, ele está presente aonde? Nas proteínas. Então, vai lá. Ó, conteúdo genético, material genético, moléculas genéticas, tem nitrogênio. Moléculas energéticas, como o ATP, tem nitrogênio. Moléculas estruturais, como proteína, tem nitrogênio. Então, o nitrogênio é muito importante. Vamos nessa? Então, olha só, esse nitrogênio atmosférico vai ser absorvido por bactérias especiais do gênero Rhizóbio. Estas sim conseguem absorver o nitrogênio na forma atmosférica e vão transformar esse nitrogênio em NH3, que é amônia. A amônia no solo, né, já que as Rhizóbios estão no solo, a amônia, portanto, vai ser utilizada por outras bactérias agora do gênero Nitrosomonas, formando, portanto, o NO2, que é o nitrito. O nitrito, por sua vez, vai ser absorvido pelas Nitrobacter, formando, portanto, o NO3, que é o nitrato. E este nitrato vai ser metabolizado pelas pseudomonas, liberando o N2 atmosférico de novo, fechando o ciclo. Tcharam! Está aí o ciclo do nitrogênio. Esse é o ciclo básico. A participação de 4 gêneros de bactérias que vão transformando essas moléculas baseadas em nitrogênio no solo, absorvendo da atmosfera e devolvendo para a atmosfera. Pronto? Vamos agora ver um pouco mais do ciclo? Colocando os nomes aqui dos grupos que eu estou te mostrando ali no solo, amônia, nitrito e nitrato, para você não esquecer. Agora, naturalmente, nós sabemos que esse nitrato ele é muito importante para a vida. Por quê? Porque as plantas vão absorver o nitrato. É esse NO3 sendo absorvido pelo vegetal que lá na fotossíntese a planta vai acabar transformando ele em moléculas baseadas em nitrogênio, como aminoácido, por exemplo. Muito bem. A partir do momento que a planta passa a ter nitrogênio na sua própria composição, no seu próprio corpo, através da cadeia alimentar, nós que somos animais vamos adquirir o nitrogênio. Então anota isso aí. Animal só adquire nitrogênio na alimentação. É através da alimentação que nós vamos incorporar nitrogênio. E existem plantas super especiais, que são as leguminosas. Já a gente fala mais detalhes dela, mas enfim. As leguminosas são plantas que não precisam absorver os nitratos do solo. Por quê? Porque na raiz delas, nas raízes das leguminosas, já moram as bactérias que vão absorver o N2. Olha a seta que vai sair agora para você. Olha para o vídeo, olha, ó, tá vendo? Então o nitrogênio da atmosfera vai direto para a raiz da leguminosa. Por quê? Porque dentro da raiz da leguminosa já vive a Rhizóbio. Agora, continuando aqui o nosso ciclo. Naturalmente, todo organismo vivo tende a morrer. Quando morre, vai ser decomposto. E na decomposição, os organismos decompositores liberam o que? Adivinha? Libera amônia. Ali continuando a alimentar o ciclo. Tá aí o ciclo do nitrogênio para você. Tá vendo? Não é difícil. Agora, vamos imaginar esse ciclo dividido em etapas, dividido em fases, para poder facilitar. Veja comigo, ó. Do N2 para o NH3, eu tenho um momento muito importante. Esse trabalho das Rhizóbio é o trabalho de quê? De fixação. Pela primeira vez, o organismo vivo está arrancando esse N2 da atmosfera, fixando em moléculas. Depois tem uma outra etapa aqui, ó, quando o NH3 é transformado em NO2 pela nitrosomonas. O que é que eu tenho? Nitrosação. Quando o nitrito é transformado em nitrato pela nitrobacter, eu tenho nitratação. E o trabalho da pseudomona é uma desnitrificação. Olha como eu consigo agora dividir em etapas. Tá vendo que bacana?
E sempre lembrando que a absorção, a cadeia alimentar e a decomposição também estão compondo a ciclagem do nitrogênio. Então, nós temos a fixação, a nitrosação, a nitratação e a desitrificação. Lembra disso? São 4 etapas muito importantes, são 4 reações químicas que estão acontecendo. Na fixação, por exemplo, o N2 é adicionado ao hidrogênio. Na nitrosação, eu vou ter o NH3 recebendo o oxigênio para poder formar NO2. Veja a reação. Na nitratação, o NO2 vai ser oxidado para poder formar NO3. E na desnitrificação, o NO3 pode reagir com H+, isso é uma das reações possíveis, que vai liberar N2 atmosférico, tá vendo? As reações. Quem é que faz a fixação? Adivinha aí, lembra aí? Risóbio. Quem faz a nitrosação, é o nome nitrosação, nitrosomonas, tá vendo? Nitratação, nitrobacter. E desitrificação, pseudomonas. Agora, o que é a nitrosação e a nitratação juntas? Nitrosação mais nitratação é o quê? É nitrificação. É nesse ponto aqui agora que você não pode confundir os termos. E é por isso que o ciclo do nitrogênio requer que você realmente estude e memorize tudo isso. Tá bom? Olha aqui as raízes das leguminosas. Essas bolotinhas que vocês estão vendo, parecendo caroços, são os rizóbios. Não vamos confundir alhos com bugalhos, tá? Rizóbio é o nome da estrutura. Rizóbium, o Rhizobium, é o nome do gênero da espécie de bactéria. Tá? Landes, em resumo, o que é então essa bolotinha? O que é esse caroço aí? O que é esse nódulo? Aí é exatamente uma população de bactérias Rhizobium vivendo em relação mutualística com a raiz da leguminosa. Então é uma relação benéfica, é mútua e é obrigatória e vantajosa para a planta e para a bactéria. Tá? Então, presença de rizóbios na raiz caracteriza as leguminosas. Rizóbio é mutualismo com o rizóbio, né? Mas a raiz, no caso. Absorvem N2 da atmosfera e formam nitratos. Então, esse é o trabalho dessa bactéria que está vivendo aí dentro dessa raiz. Essas plantas acabam enriquecendo o solo com nitratos. Por quê? Presta muita atenção, anote isso aqui, ó. Leguminosa enriquece o solo com nitrato exatamente porque ela não absorve o nitrato do solo. Entendeu? É por não absorver. Não é necessariamente por liberar nitrato para o solo. É por não absorver. Tá? Ela não precisa absorver do solo, já que a bactéria que vive aí nesse nódulo, ela dá conta do recado, enfim. Vamos ver aqui os exemplos de plantas leguminosas: amendoim, feijão, soja e ervilha. É por isso que esse conhecimento sobre o ciclo do nitrogênio, vamos falar assim, acaba viabilizando a rotação de culturas, que nada mais é do que alternar cultura de não leguminosa com leguminosa e vice-versa em um mesmo terreno, em uma mesma área, tá? Eu sei que na imagem fica parecendo que elas estão lado a lado, mas imagine que em um período do ano, o milho será plantado do lado direito e essa soja será plantada do lado esquerdo, entenderam? Isso que é a rotação de culturas. Então o milho, por exemplo, é não leguminosa. Então ele vai empobrecer o solo de nitratos. Por quê? Porque ele vai absorver os nitratos do solo, já que ele é não leguminosa. A leguminosa, lembra que tem a bactéria vivendo na raiz? A leguminosa ela enriquece o solo de nitratos. Por quê? Porque ela não absorve os nitratos do solo. Então a leguminosa, a soja, o amendoim, ó, deixa o solo, as bactérias do solo à vontade, elas produzem muitos nitratos, enche o solo de nitrato, mas não tem nada, porque a leguminosa não vai absorver isso. Entenderam? Daí, portanto, esse conhecimento nosso relacionado ao nitrogênio faz a gente perceber que nitrogênio é um elemento capaz de construir biomassa. Lembra que eu falei mais cedo que o nitrogênio tinha a ver com a formação de proteínas? Então, a composição do corpo é muito... como é que eu vou dizer assim? A composição está extremamente relacionada percentualmente à presença de proteínas. Então, o nitrogênio é fundamental. Por isso que os fertilizantes e adubos são muito baseados em nitrogênio. É necessário ter muito nitrogênio. O fertilizante pode ser químico, é aquele que não é muito bacana, que pode prejudicar o ambiente e tal.
que é o fertilizante químico, ele tem NPK. Olha lá, ó, nutrição NPK, de amarelinho, tá lendo? Nitrogênio, fósforo e potássio. O adubo orgânico também tem NPK. É a mesma composição, né? Em princípio. Fundamentalmente a mesma composição, mas advém da própria matéria orgânica. Não é a substância química isolada. Tá? Então, fertilizar solo tem a ver com nitrogênio. Adubar tem a ver com nitrogênio. Um solo fértil tem a ver com nitrogênio. A planta conseguir crescer, ficar maior, o fruto ficar mais pesado. Isso é de grande interesse comercial. Então, precisa de nitrogênio. Tá? O nitrogênio também vai esbarrar numa outra situação, que é a eutrofização, que tem a ver com impacto ambiental, mas eu vou deixar a eutrofização para outro momento, quando nós formos falar apenas de impacto ambiental. Valeu? Então fica ligado na próxima videoaula, que é sobre ciclo do carbono. A gente vai se ver na próxima aula. Até na instante.